Olá, meus amigos, tudo bem? Então, falávamos aí das teorias explicativas da relação de causalidade. Vimos a primeira, que é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou conditio sine qua non, e vimos a segunda teoria da causalidade adequada. Então, vamos seguir aí na aula, pau na máquina, vamos lá. Então, olha só, aqui é só um gráfico, né, para a gente falar dessa história do regresso ao infinito, né? Então, olha só, o Tiro, como é que ele conseguiu a arma? Comprou numa loja, Juca vendeu a arma a Pedro, Romeu vendeu para Juca, que comprou de João, que comprou de não sei quem, que comprou na loja, que comprou do fabricante, que comprou as peças, que minerou e assim vai. Então, essa é a ideia da teoria da equivalência dos antecedentes causais ou conditio sine qua non, né? Vai voltando aí o regresso ao infinito, né? O regresso ao infinito. Isso é muito criticado, embora a gente tenha visto ali que ela de alguma forma foi adotada pelo Código Penal, mas nós vamos ver já já como é que resolve isso daí, tá? E a terceira teoria, a tão festejada teoria da imputação objetiva, né? Teoria da imputação objetiva. Essa é uma teoria bastante famosa aí, né? mais moderna a respeito do nexo de causalidade, né? Então vamos ver o que ela diz aí, ó. Então ela vai acrescentar a ideia de nexo normativo, né? Então o que acontece? Insurgindo-se, né, contra essa ideia de regresso ao finito da causalidade simples, né? A teoria da imputação objetiva, ela vai acrescentar, ela enriquece a causalidade, acrescentando o nexo normativo, né? Como se fosse um corretivo causal, né? Para evitar essa história de voltar ao infinito, da causalidade simples, ou só da causalidade adequada, ela vai criar essas duas ideias, né? Que para que uma causa, né, ela seja ligada ao resultado, né, a gente vai ter que analisar o quê? Primeiro, a criação de risco não permitido, né, não tolerado pela sociedade. Então, se aquela conduta causou risco não permitido, não tolerado pela sociedade, aí eu tenho um primeiro elemento e começo a construir a relação de causalidade, né? E o segundo elemento é a realização do risco, desse risco criado anteriormente, no resultado. Ou seja, o resultado na linha de desdobramento causal normal da conduta. Então, vejam só. Primeiro, para a teoria da imputação objetiva, né, não basta falar em voltar ao infinito ou que a conduta, além de necessária, é adequada. Eu tenho que analisar o seguinte: houve criação de risco não permitido, risco não tolerado pela sociedade? Então, primeira coisa, né? Houve a realização desse risco, né? Esse risco que foi criado anteriormente, ele é verificado lá no resultado, né? O resultado aconteceu realmente em razão desse risco que foi criado. Então, essa é a ideia da teoria da imputação objetiva, né? É a ideia da teoria imputação objetiva, né? Então, por exemplo, quem realiza riscos normais, né? Quem age, a conduta sendo não causando risco proibido, né? Não causando risco proibido, então não há o que se falar em nexo de causalidade. Então, por exemplo, quem vende um carro, né, e o motorista com este carro mata alguém, não vai responder pelo crime. Por que, que não vai? Porque vender carros não incrementa riscos proibidos. A venda, o ato de compra e venda do carro não incrementa riscos proibidos. Da mesma maneira que o ato daquele operador de reta escavadeira lá na mineradora, o ato de operar a reta escavadeira não incrementa risco proibido. Por isso que ele não vai responder pelo disparo de arma de fogo daquela pessoa lá depois que comprou a arma já pronta.
Por quê? Porque o ato de retroescavar, né, o ato de operar um equipamento pesado numa mineradora não incrementa riscos proibidos, tá? Então, tá aí um exemplo desta situação. Olha só uma outra situação colocada aí, ó. Olha só, um sobrinho quer matar o tio, pois ele é o único herdeiro. Né? Essa história aí a gente vive presenciando. Assim, ele programa uma excursão para o tio a uma floresta onde há elevada frequência de raios, esperando, sonhando, implorando a Deus, né, que um desses raios atinja o tio. Imagina que esse tio aí é o dono da Amazon, sei lá, um cara bem pobre assim, né? Então, olha só, o que acontece? Programar a excursão ou levar alguém para passear, né? Ele não empurrou o camarada do mar, ele não jogou da ponte, ele simplesmente levou para uma região onde há alta incidência de raio. Né? Nós aqui, quer dizer, nós, né? Eu que moro em Santos, cidade praiana, todo mundo que mora em cidade de praia, e aqui a nossa região, né, da Baixada Santista, tem uma incidência grande de raios, né? Todo mundo sabe que se você for à praia, né, num dia que tem atividade elétrica, você pode ser atingido por um raio, mas não quer dizer que necessariamente vai cair em você. Né? Não dá para saber. Então, olha só, programar uma excursão não causa risco proibido, é um risco permitido. Então, do ponto de vista da teoria da imputação objetiva, a conduta desse sobrinho, por ela não ter criado riscos proibidos, ainda que o tio venha a falecer, ele não, né, venha a ser atingido pelo raio, esse sobrinho não seria responsabilizado, então, pela morte do tio. Que alguém vai dizer, mas peraí, se ele levou o tio até lá, relação de causa e efeito, né, relação de causa e efeito, ele vai responder. Não, pela teoria da imputação objetiva, organizar excursão, levar alguém num passeio, não somente essa conduta não implica necessariamente em riscos proibidos. Da mesma maneira que o ato de vender carro não implica em risco proibido. Da mesma maneira que vender pão não implica em risco proibido, mas alguém pode usar o pão que o padeiro fez, vendeu, comprou na padaria para envenenar uma pessoa. Da mesma maneira que conduzir, por exemplo, um Uber, né, ou um táxi não é um risco proibido, o ato de conduzir. Tá? Não estou dizendo que, de repente, o camarada possa se envolver num acidente de trânsito. Não. O ato de conduzir não implica em risco proibido. Tá? Então, se o taxista ou o Uber ele atende uma corrida que leva um marido ciumento até a porta da casa de uma ex-esposa, o deixa lá, e esse marido entra e mata a mulher, esse taxista, esse motorista de Uber, não vai responder pelo homicídio causado, porque o ato de dirigir Uber, o ato de dirigir táxi, não incrementa riscos proibidos, né? Não incrementa risco proibido. Agora, se eu sei que alguém vai usar o meu carro para a prática de um roubo, ciente disso, e aí eu empresto o carro para essa pessoa com esta finalidade, ora, aí eu estou criando um risco proibido, quer dizer, eu estou fazendo parte da criação do risco proibido, e além disso, esse risco vai se verificar lá no resultado, porque a pessoa vai pegar o carro e vai praticar o roubo, vai praticar o homicídio, enfim, vai praticar tráfico de drogas. Aí há uma relação, sim, de causa e efeito, tá? Então, compreenderam essa diferença, né? É sensível, mas a gente tem que estar atento a isso, principalmente essa teoria da imputação objetiva, que ela é muito cobrada em provas de concurso, sobretudo, né? Então, claro, aqui a gente está passando por ela, né? Existem livros só sobre essa teoria, então é um estudo mais aprofundado para um outro momento. Mas, assim, dica, não deixe de estudar essa teoria, porque ela é bastante requisitada e bastante cobrada em concursos públicos. Então, só para fixar, só para lembrar, eu acrescento na teoria da imputação objetiva o chamado nexo normativo. E o nexo normativo tem dois elementos: criação de risco não permitido, ou seja, não tolerado pela sociedade, e a realização desse risco anteriormente criado
no resultado. Quer dizer, aquele risco vai se verificar na consequência lá, no resultado alcançado. Legal? Então vamos seguir aí e vamos ver o que, ó? Nexo de causalidade, né? Então, o que é causa? Vamos estudar a ideia de causa. O que é causa, né? Então, tá aí o conceito para vocês. Causa é toda conduta pretérita, ou seja, anterior, sem a qual o resultado não ocorreria da forma que ocorreu, né? E como ocorreu e quando ocorreu. Então, causa é tudo aquilo que vai dar ensejo ao resultado, da forma como ele ocorreu e quando ele ocorreu. Tá? Então, causa é toda conduta pretérita sem a qual o resultado não ocorreria como ocorreu e quando ocorreu. Tá? Isso aqui, esse é um conceito muito importante, porque nós começamos a estabelecer aqui a ideia de causa. Né? Então é muito fácil. Ah, fulano causou o acidente, Beltrano causou tal coisa, fulano causou a morte do passarinho, a morte da pessoa, causou a poluição no rio. Vejam só que a gente utiliza essa palavra, né, de maneira coloquial, mas ela tem aí um grande significado jurídico. Então, é toda para o direito penal, causa é a conduta anterior ao resultado, né, sem o qual ele não teria acontecido, da forma como ele ocorreu e quando, o momento em que ele ocorreu. Percebam a relevância disso. Então, seguindo, nós vamos ter que estudar agora, então, as regras causais. Para que serve isso, Salim? Regra causal? What the fuck? Né? Olha só, elas servem para solucionar uma pergunta. Né? Elas servem para solucionar uma pergunta que é fundamental para a aplicação do direito penal. A conduta deu causa ao resultado? Olha só. Perguntinha simples, mas que vai trazer um monte de problema para a gente estudar aqui para frente. Né? Perguntinha aparentemente simples, mas que vai trazer aí uma pancada de questões para a gente analisar. A conduta deu causa ao resultado? A conduta deu causa ao resultado? A conduta implicou no resultado? É essa questão básica que, quando vocês estiverem analisando um caso concreto, vocês têm que se fazer para poder imputar responsabilidade penal a alguém. Será que a conduta do Asdrubal levou ao resultado X? Tá? Como é que a gente soluciona isso? Então, existem teorias, né? Existem teorias para auxiliar nessa resposta, tá? Então, a primeira teoria, né, é a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais. Olha só, eliminação hipotética, eliminação mental, eliminação em hipótese daquilo tudo que vem antes do resultado, né? Então, teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais é uma teoria que vai levar alguém a fazer o seguinte exercício mental, né? Eu vou retirar da situação todas as condutas que vieram antes do resultado, para saber se essas condutas, ou se essa conduta, ela efetivamente foi a causa do resultado. Olha só. Então, olha só o que eu estava falando. Ó, o aplicador ele deve proceder à eliminação, então é uma eliminação mental, obviamente, da conduta do sujeito ativo, né? Então, ele vai proceder a uma eliminação mental da conduta do sujeito ativo para concluir o quê? Se persiste o resultado ou desaparece o resultado. Se eu elimino a conduta e o resultado persiste, significa que esse resultado não é um desdobramento dessa conduta. Então vamos lá, de novo. Se eu elimino uma determinada conduta e ainda assim o resultado acontece, significa que essa conduta anterior ela é insignificante para o resultado. Né? Então ela não é causa. Agora,
Se eu elimino a conduta anterior, e ainda assim, se eu elimino e ela deixa de acontecer o resultado, aí eu vou começar a pensar que essa conduta é imprescindível, ela é fundamental, ela é causa do resultado, né? Então, é a chamada prognose póstuma de Tirrene, né? É a chamada prognose póstuma, né? É a avaliação posterior da conduta. Veja, tudo isso, né, a teoria da eliminação hipotética dos antecedentes causais é uma hipótese que vai ser feita, né, é um pensamento, é uma reflexão que vai ser realizada olhando já para o fato consumado. Então nós vamos olhar para aquilo e pensar assim, bom, será que a conduta do Radegondes, que é anterior, ela é causa do resultado? Então qual é o exercício? Eu elimino o que ele fez. Se ainda assim o resultado acontecer, é porque a conduta dele não é causa. Se eu eliminar mentalmente a conduta dele e o resultado desaparecer do outro lado, significa que essa conduta anterior é causa. Então, olha só, o nome disso é chamado prognose póstuma. Prognose póstuma. E essa teoria, ela foi enunciada por um cara chamado Tirrene, tá? Então, olha só, houve a morte por envenenamento, né, o chamado benefício. Se eu aplico a teoria da equivalência dos antecedentes causais, eu vou ter que verificar o quê? Se a morte por envenenamento decorreu da conduta anterior de alguém. Quem envenenou? Como o veneno chegou até a vítima? Tá? Então, se eu elimino essa conduta e a vítima, e o resultado acontece, é porque essa conduta não é causa. Agora, se eu elimino e o resultado não acontece, aí sim ela vai ser causa. Então, eu fiz aqui um esqueminha, né, para a gente entender, tentar visualizar melhor isso. Então, vamos lá. Olha só o que eu tenho. Eu tenho a vítima aqui, tá? Então, vamos colocar a primeira hipótese. Cai o lustre, o A atira e cai o lustre. Só que fica caracterizado que o B ele morreu em razão da queda do lustre. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta. A conduta de atirar deu causa ao resultado morte de B? Se a resposta for não, porque a morte dele aconteceu pela queda do lustre, então o disparo não vai ser causa. Olha, ele pode ter errado, a arma pode ter falhado, tem uma série de situações que não levaram aí ao resultado. Isso aí vai ser depois tentativa, nós vamos ver depois. O que eu quero que vocês entendam aqui é o processo de eliminação causal. Então, se a morte do indivíduo, se for constatado que ele morreu em razão da queda do lustre, né? Se eu tiro a conduta de disparar a arma de fogo e ainda assim a morte acontece porque ela aconteceu pela queda do lustre, logo o disparo de arma de fogo não foi causa do resultado. Logo, o disparo de arma de fogo não foi causa do resultado, tá? Isso é a teoria da eliminação hipotética, né, de Tirrene. Então, sempre para se localizar se a conduta foi efetivamente causa do resultado, essa primeira teoria ela vai exigir essa eliminação hipotética, que é o que mais se faz, né? De fato, é o que mais se faz aí. Legal? Segunda teoria, teoria da concorrência causal. Teoria da concorrência causal. Olha só, a conduta será causa do resultado mesmo que somente o tenha causado com o concurso de outra causa. Então, olha só, aqui, o que acontece? Imagine que nós temos uma sequência de causas encadeadas, né? Então, a ideia de concorrência causal é o seguinte, se eu tirar um dentinho desse elo de encadeamento de causas, será que o resultado teria acontecido como ocorreu? Então, é por isso que a gente fala em concorrência de causas, né? Vejam só, a gente não pode esquecer que a causalidade, né, ela é
um fenômeno complexo, né? Por quê? Em geral, as modificações aí no mundo exterior, né, o resultado em geral, ele não acontece decorrente de um único antecedente. Normalmente, o resultado acontece da soma de antecedentes, tá? Então, pegar a arma, municiar, né, acionar o cão para trás, apertar o gatilho, todas essas condutas, elas estão dentro de uma concorrência causal, levando ao resultado aí final, seja lesão corporal ou morte. Estou falando de um disparo de arma de fogo, mas pode ser um dano, né? Pode ser simplesmente um disparo em via pública, que também é crime, né? Artigo 15 da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento. Então, vejam só, essa segunda regra, né, da análise da causa, né, vejam, elas não são excludentes. Nós estamos aqui utilizando métodos para encontrar se uma conduta é causa de um resultado. Então, esse segundo método, ele está relacionado, então, à concorrência de causas, tá? A concorrência, a soma em cadeia, né, de vários atos, né, atos antecedentes, podem levar a soma de todos eles à causa, né? Então, ao resultado, perdão. Então, como eu falei, eu vou pegar a arma, eu vou municiar a arma, eu vou acionar o cão para trás, eu vou colocar o dedo no gatilho, eu vou apontar e vou acionar. Vários atos encadeados, cada um deles importantes para o resultado final, porque a causalidade, ela é, em geral, uma situação de complexidade, é um fenômeno complexo. E a terceira e última, né, a terceira e última regra aí, o método para que a gente chegue à localização da causa, né, é a chamada exclusão da causa superveniente. Então, olha só, a causa superveniente será concorrente se decorrer do desdobramento causal da conduta. Ou seja, nós vamos olhando uma superveniente à outra se elas forem desdobramento lógico da primeira conduta, tá? Desdobramento lógico, olha só, nós temos aqui a previsão disso no artigo 13, parágrafo 2º, olha. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, a exclusão de causa superveniente é o terceiro método importante para a localização da causa, né? Olha só. Nós vamos verificar se a causa que vem depois ela está relacionada ao desdobramento causal. Então, primeiro eu ponho o projétil, aí eu vou virar o tambor, tal. Então, vejam, aquela que se sucede, ela tem que estar ligada à anterior para ser considerada causa. Se ela não estiver ligada ao procedimento anterior, aí eu vou dizer que não, eu vou excluí-la aí do desdobramento causal. Bacana? Legal, então? Então, só lembrando aí, nexo de causalidade, a causa, eu vou utilizar esses três métodos, né? A eliminação hipotética, né? Eu tiro hipoteticamente, mentalmente a causa para verificar. A concorrência causal é a ideia de que as causas se somam, que a causalidade é um fenômeno complexo, e o terceiro método é a exclusão da causa superveniente, tá? Exclusão da causa superveniente, olhando sempre para aquilo que vem antes, né? Se ela estiver encadeada, se ela for vinculada, então ela vai ser considerada um desdobramento causal, tá? Agora, se ela não estiver vinculada, aí nós vamos dizer que ela vai ser excluída, não tem vínculo. E a previsão disso é o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, a superveniência de causa relativamente independente. E aí nós vamos ver aí nas próximas aulas a classificação disso, né? Exclui a imputação quando por si só
produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Certinho? Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos parar por aqui, né? Iniciamos o estudo aí do nexo de causalidade, matéria de extrema relevância para concursos públicos e a OAB adora perguntar a respeito dessa matéria. Então, é bom estar sempre atento a ela. Vamos aprender isso aqui ou revisar para quem também estiver assistindo essa aula aí de revisão. É importante fazer a revisão do nexo de causalidade. Talvez uma das matérias mais áridas aí, mais difíceis e cheias de detalhes, né? Nós vamos ver na próxima aula aí, quando nós entrarmos na classificação aí, vamos dar com causas e as classificações. Nós vamos ver que tem uma série de questões aí, uma série de desdobramentos que trazem realmente bastante dúvida na hora de analisar um caso concreto ou na hora de um problema aí, numa prova de ordem, concurso público, etc. Legal? Bacana, então eu fico por aqui, um grande abraço aí para vocês.